Jeremias capítulo número 35. Jeremias capítulo número 35. Ok? Jeremias capítulo número 35. Ok? Seria ideal, eu não vou fazê-lo, não é? Para não gastar muito tempo, nem também para ser enfadonho, não é? Mas o ideal, certo, que você possa ler todo o capítulo 35. Certo? Lá na sua casa, quando você tiver um tempinho, não é? Você possa ler, certo? Tem 19 versículos. Você possa ler do versículo 1 ao versículo 19, ok? Este capítulo, certo, menciona um clã, uma tribo, um grupo chamado dos Recabitas. Não é? Por que leva esse nome, certo, os Recabitas? Porque faz menção a um de seus antepassados, a um pai generacional, não é? Que deu origem, certo, a este clã, a este grupo, não é? Chamado Recabi, ok? Recabi. E há um filho ilustre da família dos Recabitas chamado Jonadab. Jonadab, certo, em algum momento lo vou mencionar mais claro. Jonadab se aliançou com Jeú, não é? Com Jeú, certo, para que Jeú pudesse cumprir a sua tarefa. Isso está lá, certo? Me parece que em 2 de Reis, capítulo 10, verso 15. Quando Saul vai destruir o culto de Baal, certo? Jonadab sai ao encontro de Jeú e lhe disse que ele quer se juntar, certo? A la comitiva, a la companhia de Jeú, certo? E Jeú lhe disse: olha, Jonadab, se teu coração está com o meu, então junte-se a nós. E Jonadab disse: certamente meu coração está junto com o teu. Não é? Eu vou ler esse texto é tão precioso para mim, não é? Então eu gostaria, certo? Estamos falando dos Recabitas. Segunda de Reis, capítulo número 10. Segunda de Reis, capítulo número 10. Estamos falando que os Recabitas, certo, levam esse nome por um antepassado, por um precursor, por um, como chama os antepassados, por um patriarca, não é? Chamado Recabi, ok? Se acredita que os Recabitas vêm de um cunhado de Moisés e depois a tribo de Judá adoptou os Recabitas, ok? Então Recabi, um filho ilustre desta família, deste clã, desta tribo, não uma tribo assim como a tribo de Benjamim, mas um grupo de pessoas, não é? É Jonadab, por favor, 2 de Reis, capítulo 10, verso 15. Diz: e partindo dali, Jeú encontrou a Jonadab, filho de Recabi, ok? Aqui está a conexão. Que lhe vinha ao encontro, o qual o saudou e lhe disse: reto é teu coração como o meu coração é com teu coração. A versão internacional vai dizer assim: você está de acordo com aquilo que eu estou fazendo? Certo? Jeú disse: você concorda comigo? Aqui, queridos, já vimos isso antes, não é? É só um lembrete. Aqui há uma aliança de propósito. Certo? Jonadab faz uma aliança de propósito com Jeú. Com Jeú não, com Jeú. Certo? Diz, e Jonadab respondeu: então se dá-me a mão. E Jeú lhe estendeu a mão e o fez subir a seu carro. Ok? Então Jonadab, não é? Jonadab é um homem ilustre, é um homem de renome, é um homem respeitado, ok? Um homem que entende princípios, um homem, certo, que foi referência em seus dias. E este homem, certo, entendeu que ele, certo, com todo esse grupo chamado Recabitas, ele precisava fazer um voto ao Senhor. E esse voto consistia, certo? Isso está aqui, certo? Eu vou te contar a história e daqui a pouquinho vou ler alguns versículos. Este voto, certo? Era um homem de voto. Era um homem que entendia, certo? Que em algum momento da vida a gente precisa pactar, fazer um pacto, um voto com o Senhor.
E ele fez um voto com o Senhor que os recabitas não beberiam vinho, não morariam em casa e não teriam nenhum tipo de plantação. Como não beberiam vinho, eles não teriam vinha, mas também não teriam nenhum tipo de plantação. Este era o voto que lo vamos a entender, certo? Mais adiante. Eles não moravam em casas, moravam em barracas. Já era o tempo de casas de pedra, não é? Lembre-se, já Davi, certo, já tinha passado. Então já havia a cidade de Jerusalém e estes homens já não eram mais nômades, mas eles estavam estabelecidos em um lugar. Mas Jonadab decide pactar com o Senhor, fazer um voto com o Senhor. E esse pacto consistia, certo, em: não vamos morar em casas construídas de pedra, vamos morar em tendas. Vamos, mesmo que todos estejam estabelecidos, nós vamos continuar sendo nômades. Nós vamos mover de um lugar para outro, entre aspas, ok? Eram como os ciganos. Segundo, não beberiam vinho, não beberiam bebida forte nem bebida fermentada, não beberiam vinho. E por consequência, não plantariam vinhas. E o terceiro, eles não teriam nenhum tipo de plantação. Eles não teriam plantação de milho, plantação de feijão, eles não cultivariam, certo, oliveiras, eles não cultivariam nada. Este foi o voto, não é? Este foi o voto deste homem. E este grupo de pessoas, este clã, não é? Esta tribo, certo, como um ajuntamento de pessoas, certo, seguiu à risca o que Jonadab pactou, votou, não é, com o Senhor. E nós chegamos aqui a Jeremias capítulo número 35. E você precisa entender que passaram aproximadamente 300 anos. Se haviam passado 300 anos de que Jonadab tinha feito este pacto com o Senhor, este voto com o Senhor. E o Senhor traz a palavra do Senhor para Jeremias. Vamos ler os 10 primeiros versículos. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à la comunidade, olha que palavra linda, não é? Vá lá à la comunidade, estou lendo a versão internacional. Vá lá à comunidade dos recabitas e convide-os a vierem, certo, a uma sala do templo, a um lugar dentro do templo do Senhor. E ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei a Jasanias, filho de Jeremias, filho de Abasanias, seus irmãos e todos seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Ok? E toda a comunidade dos recabitas. Verso 4. Eu los levei ao templo, a la sala de los filhos de Anam, filho de Gigdalias, homens de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maaseias, filho de Salum, o porteiro. Tome atenção agora. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Verso 6. Eles, porém, disseram: nós não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabi, certo? Aqui aparece, nos deu esta ordem, ou seja, fez este voto, ok? Vou ler este voto, certo? Vai dizer esta ordem: nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Eu vou ler em outra versão, a Almeida corrigida, o mesmo versículo, versículo 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabi, o nosso pai. Tremendo isto. O nosso pai. Se haviam passado 300 anos, mas ainda eles tinham Jonadab como referência, como influência sobre suas vidas. E não o chamam de um líder, não o chamam de um antepassado, o chamam de pai. Ok? Verso 7, continuo lendo a versão internacional. Eles agregaram: vocês não construirão casas, nem semearão
nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, certo? Na qual são nômades. Verso 8, tendo obedecido a todo lo que nos ordenou nosso pai Jonadab, certo? Olha como ele descreve aqui, filhos de Recabe, nós, certo? Nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Olha que descrição interessante. Quem estão falando? Os homens. E eles dizem, nós, os homens, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, certo? Estamos comprometidos com um voto que foi feito há tanto tempo atrás. Por esta razão, nós não bebemos vinho. Ok? Olha que interessante. Verso número 9, ele continua dizendo, nós não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, certo? Nem campos, nem plantações. Verso 10. Temos vivido em tenda e obedecido, olha o que diz a versão internacional, e obedecido fielmente, certo? Fielmente a tudo lo que nosso pai ou nosso antepassado Jonadab ordenou. Ok? Tremendo, queridos. Tremendo. Esta palavra está atrelada a nós, o ninho das águias. Esta palavra está entretecida com nós. Não é? Há muitas características de Recabe, certo? Dos recavitas, que de alguma maneira, mesmo nós ignorando, eu confesso a você que quando nós começamos a comunidade apostólica Ninho das Águias, não tínhamos uma identificação com Recabe, certo? Com os recavitas, mas nestes dias de pandemia, nestes dias de isolamento social, certa manhã, certo? Certa manhã, o Senhor disse para mim, vocês fazem parte de los recavitas deste tempo. Eu acredito que numa transmissão eu declarei isso. Nós somos os recavitas deste tempo. Nós fazemos parte de los recavitas deste tempo, ok? Então, aquilo que eu lhe contei anteriormente é isso, não é? Recavitas, vem de Recabe, certo? Eles tiveram um homem ilustre, não é? Uma pessoa, um referente, certo? Chamado Jonadab, que se aliançou em propósito, certo, com Jeú, para destruir a casa de Acabe, a casa de Jezabel, e derrubar o culto a Baal e a Sera. E passam os anos, não é? E o Senhor traz uma instrução para Jeremias, que ele convoque os recavitas, los leve numa sala do templo e ofereça para eles, não é, vinho a beber. E disse que Jeremias faz tudo isto, mas os recavitas dizem, nós não bebemos vinho. Não é? Porque o nosso pai, Jonadab, fez um pacto, fez um voto com o Senhor. E esse voto ele deixou claro que os filhos de Recabe não poderiam beber vinho, não é? Não poderiam morar em casas construídas e não poderiam ter nenhum tipo de plantação, nem vinhas, nem outro tipo de plantação. Estes homens foram fiéis, diz a versão internacional, no versículo número 10. Foram fiéis, obedecendo fielmente a tudo o que Jonadab pactuou. A gente precisa, vou concluir aqui a história para já começar, certo? Isto está borbulhando dentro de mim, tratei de fazer algumas anotações, não é? Mas está muito fresco, então é difícil, não é? É difícil manosear o pão quente. É difícil manosear o pão quente. A gente se queima, ele se solta da mão, a gente corta um pouquinho e larga ele. Eu quero que você tenha nesta manhã essa imagem, não é? O final da história, certo, é que Deus vai usar os recavitas como exemplo, não é? Deus vai dizer a Jeremias, olha este povo obedece fielmente a voz de um líder, mas meu povo Israel
não obedece a minha voz. É o que vai dizer nos últimos versículos. Se você ler 16, 17, certo? Você vai ver isso aí. Observe qual é o interessante. Deus está usando como exemplo. Deus está usando como referência. Deus está usando como padrão, certo? A família recavita para chamar a atenção, para admonestar ao restante do povo. Porque estes homens, é claro que Jonadab era um homem temente ao Senhor, era um homem que inclinou seu coração ao Senhor, certo? O que ele pactou com o Senhor não surgiu à toa. Ele queria agradar ao Senhor e por isso ele pactuou, ok? Me está acompanhando? Ele pactuou por uma identidade, ele pactuou por um propósito. Nós temos aprendido, querido, que muitas vezes, certo? A gente deixa de fazer coisas, não porque as coisas sejam más. Me está acompanhando? Sino porque em relação àquilo que nós estamos gerando, certo? É necessário não fazer certas coisas. É necessário deixar de lado algumas coisas. E isto fica muito claro, certo? La mãe de Sansão, primeira de Juízes, capítulo 16, diz que quando o anjo do Senhor falou com a mãe de Sansão, certo? Ela disse, olha, você vai dar à luz um menino, e esse menino será um matador de filisteus. Mas enquanto você gera, e enquanto o menino viver, você não poderá beber bebida forte. É parecido, não é? Eu não tenho propriedade nem autoridade para dizer, certo, que Recabe, certo, Jonadab, um dos recavitas, fez um pacto um voto de Nazireu, mas ingredientes do nazireado estão em um voto que Jonadab fez. Ele disse, você não poderá beber vinho ou bebida fermentada. Quando o menino nascer, não poderá também beber bebida fermentada. Não poderá passar navalha sobre seu cabelo. E ele não poderá ter contato com nada morto. As restrições feitas à mãe de Sansão não eram porque eram coisas más. Não era porque era pecado, sino que em razão daquilo que ela estava gerando, de lo que Deus estava produzindo em seu interior, ela precisava de se privar de algumas coisas. Me está acompanhando nisto? Isto é muito interessante. O mesmo acontece com Recabe. Ele certamente entendeu, ele pactou com o Senhor, ele entendeu algo de Deus que não está explícito nas Escrituras. E aquilo que ele entendeu, entendo eu, pelo exemplo que Deus vai usar, ele pactuou para preservar uma identidade. Os recabitas faziam parte do povo de Deus, porém, eles tinham uma identidade própria. A vida deles, como vemos aqui, servia de exemplo, servia de referência, eram pregoeiros de justiça, como diz o livro de Pedro com relação a Noé. Que significa ser um pregoeiro de justiça? Significa ser um padrão. Deus julgou, certo, os contemporâneos de Noé pela vida de Noé. Noé e a sua casa se transformaram em um padrão. E eu vejo aqui o mesmo modelo, o mesmo desenho. Recabe, certo? Os recabitas se transformaram em um padrão. E Deus usa a tribo de Recabe, por assim dizer, o clã, os recabitas, para dizer a Israel que estes homens eram muito mais fiéis. Muito mais fiéis. Certo? Entenda muito bem, a voz de um homem, que Israel não era fiel à voz do Senhor. Entenda que se cita um homem porque foi Jonadab que pactuou, mas certamente este homem pactuou com o Senhor. Não era uma ideia louca, certo? Não era uma ideia absurda. Me está acompanhando? E ele disse que por esta fidelidade, não é? Os recabitas teriam recompensa, ok? Vou pedir a minha filha Miriam que me auxilie, não é? Por favor. Ela é a que me auxilia aqui, certo? Me ajuda, coopera, aumenta, certo? Ela é minha assistente para assuntos de internet,
certo? Quero honrar a vida dela pela sua ajuda, pela sua cooperação, não é? Muito bem, continuamos. Então Deus honra a fidelidade destes homens, ok? Eu queria mencionar 3 pontos aqui, para que nós possamos meditar em 3 pontos, não é? Aqui eu vou recorrer a minhas notas, estou aperfeiçoando isto. Como falei, a coisa está meio crua, não crua, está quente o pão, não é? Primeiro, eu quero lhe dizer que esta família, este clã, se move em 3 eixos. Primeiro eixo, eles manifestam fidelidade a Deus, não é? Porque tenho enfatizado, Jonadab fez um pacto com Deus, não é? Estes homens manifestaram fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus passa também, certo, pela perseverança, certo, de perseverar em aquilo que foi estabelecido e passa por manifestação de lealdade àqueles que estabeleceram. Ok? Então, nesta manhã eu quero falar de fidelidade que se manifesta em perseverança e em lealdade. Ok? Então, se alguém puder anotar, certo, estas 3 palavrinhas, certo, você tem aprendido comigo, certo, que fidelidade se oferece ao Senhor e lealdade se oferece às pessoas que caminham com a gente, ok? E eu preciso ser leal, certo, àqueles que o Senhor colocou de meu lado, certo, e a lealdade é uma rua de mão dupla, ok? Então, fidelidade ao Senhor, perseverança em lo que foi estabelecido e lealdade àqueles, certo, que estabeleceram, aqueles, certo, que fazem possível que aquilo que se pactuou continue em pé, ok? Então eu gostaria de usar para falar de fidelidade, vamos a voltar a ler, certo? Mas esses são meus 3 pontos: fidelidade a Deus, perseverar em lo estabelecido, certo? Neste caso, no voto, certo? E lealdade, certo? Uns para com os outros. Você pode ver na descrição nós, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas. E aí você tem que entender, os netos de geração em geração. Guardamos, fomos leais a Jonadab, certo? Actuamos com lealdade a Jonadab. Me está acompanhando? Então, eu queria usar os versos do 8 ao 10 para que veamos a lealdade. Verso do 8 ao 10. Ok? Versos do 8 ao 10. Ok? Aqui, observe aqui. Temos obedecido. Aqui está. Não há fidelidade se não há obediência. Temos obedecido a tudo, uma totalidade, a tudo lo que nos ordenou nosso pai Jonadab, filho de Recabe. E aí vai enumerar, eu vou colocar nossas famílias de geração em geração, não é? Nós não bebemos vinho, nós não construímos, ou nós não moramos em casas construídas, não possuímos vinhas, não possuímos campos, nem possuímos plantações. Vivemos como nômades. Vivemos em tendas. Obedecendo fielmente a tudo o que nosso pai, nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Me está acompanhando? Eu fiz algumas anotações aqui que quero compartilhar com você. O que é fidelidade? Fidelidade, certo? É a característica de alguém que se mantém fiel em qualquer circunstância. Ok? Então, o que é fidelidade? Fidelidade é manter-se fiel, certo? A alguém em qualquer circunstância. Tendo claro que fidelidade se expressa ao Senhor. Então, é aquele filho que se mantém fiel a Deus em qualquer circunstância. Não é? A vida, entre aspas, este boa, este ruim, com pandemia, com dinheiro, com saúde, certo? Aquilo, em algum momento, eu marquei, certo? Aqui no final, só me dê um tempinho, por favor.
Só me dê um tempinho, eu vou encontrar. Eu coloquei lá no final. É a declaração, parece que de Romanos 8:35, não é? Se não fala a minha memória. Eu vou procurá-lo, a ver. Estou meio atrapalhado porque é fresco. Ainda não está todo introjetado dentro de mim. Certo? Romanos capítulo 8, parece verso 35. Parece, não é? Isso. 8:35. Não é? É alguém que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Então ele diz: tribulação, eu vou colocar assim: na tribulação me mantenho fiel, na angústia me mantenho fiel, na perseguição me mantenho fiel, na fome me mantenho fiel, na nudez me mantenho fiel, no perigo me mantenho fiel, na espada me mantenho fiel. Não é? Como está escrito, aí ele vai dizer, mas depois ele vai dizer: olha, porque estou certo que nem a morte, certo? Nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem as potestades. Olha que interessante aqui. Nem lo que vivo no presente, nem lo que vivo no futuro, ou lo que vou viver no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura me poderá remover da minha fidelidade ao Senhor. Uau! Está acompanhando ou não? Tremendo! Então, o primeiro ponto são pessoas que se mantêm fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Esta era uma característica de los recabitas. Ok? Muito bem, a ver, vamos para minhas anotações, que isso estava no final. Ok, os recabitas manifestaram fidelidade a Deus, certo? E ao mesmo tempo manifestaram perseverança e lealdade a los mandamentos deixados, certo, por Jonadab. Ok? Precisamos entender que a fidelidade, essa parte não. Quando demonstramos fidelidade? Quando somos convidados a ser infiéis. É claro que em todo tempo, mas olhe o que acontece com os recabitas, não é? O Senhor disse a Jeremias: llame la tribu de Recabi, llame o clã de los recabitas, llame la família de los recabitas, métalos em uma sala e coloque vinho sobre uma mesa. Eu não sei, não tenho como afirmar se Jeremias sabia que eles não podiam beber, mas o Senhor sabia, porque Jonadab tinha feito um voto com o Senhor. Me está acompanhando? E eles foram colocados, eles foram tentados, por assim dizer, a ser infiéis. Está acompanhando? Porque observe, ser fiel quando está tudo bem, entre aspas, é relativamente fácil. Mas esta fidelidade precisa ser provada quando somos tentados, quando somos provados, quando somos convidados, como Jesus. Ah, tem fominha? Então, declare que as pedras se convertam em pão. Jesus, o Filho de Deus, se manteve fiel na tentação, quando ele foi provocado a ser infiel. Me está acompanhando? Isso é muito importante. Fidelidade, querido, demanda uma decisão, uma inclinação do coração. E eu preciso decidir me manter fiel ao Senhor, mesmo que as circunstâncias a meu redor digam o contrário, ou elas tratem de me remover. Por isso que, observe, perseverar, lo vamos a ver daqui a pouco, é sinônimo de me manter firme, de não ser removido, nesse sentido de perseverança. Demanda uma decisão. Quem depende da alma, ou seja, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele deseja, vive em uma zona inestável e de insegurança. Está acompanhando? Mas quem decide ser fiel a Deus, certamente vive em um ambiente de graça, em um ambiente de segurança. Porque aquele que, certo, se apoia na sua alma, é inestável e inseguro. Vive uma montanha russa. Me está acompanhando? Para nos manter firmes e convictos,
necesitamos conhecer ao Senhor. Para nos manter fiel ao Senhor, precisamos conhecer ao Senhor e decidir nos algemar, nos tornar prisioneiros dele e nos tornar prisioneiros da verdade. Para ser fiéis ao Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor. E precisamos decidir nos algemar à verdade. Sabe o que significa se algemar à verdade? Ser convicto. Convicto é sinônimo de prisioneiro. Um convicto é um prisioneiro. Então, que é aquele que diz, eu estou convicto, eu tenho uma convicção. Quem tem uma convicção é aquele que decidiu de livre, espontânea vontade se algemar, se aprisionar, certo? A uma verdade. Decidiu se algemar a Deus, que é a verdade. Ok? Para nos manter firmes e convictos, os recabitas conheciam a Deus, conheciam o pacto e por isso decidiram se manter fiéis. Tinham passado tantos anos, querido. Isso é o que você precisa entender. Tinham passado tantos anos, quase 300 anos. Eles podiam dizer, olha, quem fez o pacto foi Jonadab, então não tem nada a ver conosco. Mas eles preservavam, eles cultivavam, eles conservavam, certo, de geração em geração. Eles respeitavam, certo, o pacto que um antepassado já morto tinha feito com Deus. Observe aqui, a fidelidade nos torna firmes, estáveis, não é? A infidelidade nos torna frouxos, fracos, inestáveis, inseguros, não é? A fidelidade, o fiel anda conforme aquilo que conhece de Deus. Sua base, certo, de fidelidade é conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agora, o infiel caminha de acordo às circunstâncias. Se tudo está bem, ele está bem. Mas se tudo está mal, ele também está mal. Ele vive em uma montanha russa espiritual. Ele vive altos e baixos, como a gente diz. Mas os recabitas decidiram ser fiéis ao Senhor e honrar o pacto, o voto que Jonadab, o seu pai, um pai generacional, um antepassado, tinha feito com Deus. Já vamos entender a consistência desse pacto. Número 2 agora. Os recabitas manifestaram perseverança. Não é? A gente precisa entender que quando Jonadab pactuou para não beber vinho, certo? Por alguma razão, vamos a interpretar isso. Isso não está na escritura, certo? Jonadab entendeu, certo, que o vinho promovia dissensões, imoralidade e divisões. Então ele disse, olha, o vinho só traz problema, cara. Quem bebe demais, certo, só traz problema. Só traz problema. Então, nós não vamos beber vinho. E para não ser tentados, nós não vamos plantar vinha também. Porque lembre-se que houve não é, que plantou uma vinha e o manguaçou, se embebedou. Esse foi Noé, lembra disso? Então eles disseram, olha, o vinho é problemático, nós vamos cortar o vinho, certo, chamémoslo assim, da nossa dieta, da nossa prática de vida. Por quê? Porque ele produz brigas, contendas, ele induz a imoralidade, ele traz divisões, não é? O bêbado se lembra que tem um problema com o outro, que o outro não pagou, que o outro olhou para a mulher dele e aí há problemas. Ok? A gente precisa entender, e aqui é tremendo, que eles não viviam em casas construídas, porque assim era muito mais fácil fugir quando o inimigo vinha. Ou não viver, certo? Entendam assim, o se privar de viver em uma casa bem construída não era porque eles queriam fazer um voto de pobreza, mas era porque eles davam mobilidade para salvar a vida. Eles tinham uma mentalidade de tenda, não é? Eles tinham uma mentalidade, certo? Isso não traz lucidez, não é? O antônimo de bêbado é sóbrio.
ok? Eles preferiram ser homens sóbrios. O homem que bebe se torna violento. O homem que bebe, certo, se torna sem vergonha. Não é? Aquele que está baixo os efeitos do álcool faz coisas quando está bêbado que não faz quando está sóbrio. Mas eu estava nas casas, tinham mentalidade de tenda, eram sobreviventes. Quando o inimigo vinha, ele não tinha muita coisa para a que aferrar-se, certo? Eles não tinham muita coisa, eles desmontavam rapidinho sua tenda e eram os primeiros a se refugiar, não eram covardes. Assim era muito mais fácil fugir do inimigo. E terceiro, não é? Não plantavam nenhum tipo de plantação, não tinham campo, sinônimo de que não se apegavam às coisas materiais. Uau! Filhos do ninho das águias, filhos do ninho das águias, essas características, certo? Não bebiam vinho, não tinham casas construídas, não tinham apego, certo, às coisas materiais, certo? Expressos em las plantações, são características intrínsecas da comunidade apostólica Ninho das Águias. Nós começamos como peregrinos. E sabe, queridos, há muitos, e entenda isto com muito amor, isto não é com orgulho, isto não é com arrogância, estamos falando de preservar uma identidade, de isso falam os recabitas, de dar valor àquilo que Deus nos deu, de preservar uma identidade, de sermos fiéis ao Senhor, nos manter firmes naquilo que pactamos e de ser leais uns com os outros. Não é? Queridos, neste tempo, muitos estão sofrendo porque não se reúnem em um templo. Muitos estão padecendo porque não se reúnem em um templo, porque não tem arrecadação, porque não pode, certo, arrecadar dízimo, oferta, primícia. E sabe, al igual que o texto de 2 de Reis 4, aí sabe o que acontece? Tem os credores vindo a cobrar, porque tem que pagar um aluguel, porque tem que pagar a conta de telefone, a conta da água. Me está acompanhando ou não? Eu lhe disse, em algumas destas ministrações, Deus nos preparou para estes dias. A gente não está sofrendo, a gente está alegre. Sabe por quê? Porque a gente se adapta. O ninho das águias sempre foi adaptável. Sempre. Nós estávamos em las casas, nós nos reuníamos em um parque centenário, nós usávamos o que tínhamos, sempre nos adaptamos. Alguns talvez demoraram mais. Os salmistas proféticos se adaptaram. Por quantos anos tocaram só com seus violões? Não tinham um amplificador, não tinham um microfone. Nos primeiros anos do Ninho das Águias, eu precisei ser tratado pelo otorrinolaringólogo. Sabe por quê? Porque você estava formando um calo nas minhas cordas vogais. Sabe por quê? Porque não havia microfone. Porque cantávamos, pregávamos em um gogó. Você se lembra daqueles dias que quando chovia, os pregadores nos molhávamos, dávamos preferência na casa da Vocida. Só tinha uma área coberta. Só tinha uma área, pedacinhos de área. E dávamos preferência para as mulheres e as crianças. E eu, a pastora Thelma, a pastora Cristina, o profeta Adriano Vitor, e naqueles dias o profeta Vitor, em dia de chuva, nós pregávamos e a chuva escorria por nós. Alguém de nosso lado nos colocava um guarda-chuva. Nos dias de calor, os mais chiques, como a Thelma, pregavam de óculos escuros.
Quantos domingos eu não saí com meu rosto bronzeado, avermelhado, porque a manhã estava muito quente. Adaptáveis. Em um de meus aniversários, o Glauco soltou uma palavra sobre mim, que não é só sobre mim, é sobre nós. Ele falou assim: Dario, eu quero honrar a sua vida, porque você se reinventa a cada ano. Essa não é uma palavra para o Dario, essa é uma palavra para o ninho das águias. O ninho das águias se reinventa, o ninho das águias se renova, igual que a águia. Quem sabe, quem nos conhece, sabe que não temos nenhum apelo às coisas materiais. Não temos apego às coisas materiais, porque para nós são mais importantes as pessoas que as coisas. Não importa se nos sentamos no chão, mas as pessoas valem mais que as coisas que possamos adquirir. Temos poucas coisas, não importa. Essas três características dos recavitas estão em nós, o ninho das águias. Fazem parte da nossa identidade, fazem parte de nossa genética espiritual, fazem parte de nosso ADN, de nosso DNA. Assim o Senhor nos gerou, assim o Senhor nos pariu. O profeta Jeremias ordena a los recabitas beber vinho, mas eles não bebem. Dizem não. Se mantuvieron firmes. Agora estou falando de perseverança. Perseveraron. Se mantuvieron firmes. Los recabitas se tornaron ejemplo. A ver, eu estou nesse ponto. Sí. Os recabitas se tornaron ejemplo. Los recabitas se tornaron referencia para otros. Con su vida agradaban a Deus. Porque Deus disse que se agradou deles. Tanto é que Deus los usa de exemplo. Agradavam a Deus e com seu estilo de vida reprovavam o engano e a mentira. Com seu estilo de vida. O Senhor nos disse isso no final de dezembro, começo de janeiro. O estilo de vida que estou desenvolvendo em vocês vai desenmascarar o engano. Ele nos disse isso com relação à igreja de Filadélfia. Vocês vão colocar à prova aqueles que dizem que são, mas não são, através de vosso estilo de vida. Não precisarão falar nada. A perseverança, o se manter firme, tem sua base em saber quem é Deus e não nas emoções. A verdadeira espiritualidade jamais pode estar baseada, ou seja, com base na emoção, mas sempre precisa estar, ou ter a sua base em conhecer ao Senhor. Perseverança só existe quando se conhece em quem se crê ou em quem se acredita, e isto gera uma convicção naquele que decidiu crer. Não perseveramos à toa, perseveramos porque conhecemos ao Senhor e decidimos acreditar nele. Mas o que acontece em meio à nossa geração? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas vive outra. Estes homens viviam aquilo que falavam. A sua vida respaldava suas palavras e suas palavras concordavam com a vida. Está acompanhando? Aqui um princípio, certo, que é parte. Lo leemos, certo? Estou em perseverança. Esqueci de citar os versículos. Perseverança, verso 2, quando fala de los recabitas. Versos 5 ao 7. Não é? Algo que é citado aqui, diz que eles perseveravam em um voto, em uma ordenança.
certo? Que tinha feito um antepassado deles. Da Almeida Corrigida chama de pai. Eu vou ler aqui o texto. Verso 6. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Observe aqui, e nisso não vou me aprofundar. Mas esta característica também faz parte da comunidade apostólica Ninho das Águias. Os recabitas se moviam em um princípio de paternidade. Eles sabiam o que era ser pai para uma geração. Eles entendiam o princípio de paternidade e não só entendiam, se sujeitavam e viviam plenamente este princípio. Essa é a quarta característica que o Senhor imprimiu na comunidade apostólica Ninho das Águias. A comunidade apostólica Ninho das Águias é uma casa paterna. É uma casa que se move em paternidade. Não porque é moda, sino porque é um princípio. Ok? Perseveraram. Eles se mantiveram firmes quando tudo era contrário a eles. Você precisa entender, eles foram colocados à prova. Eles se tinham refugiado, certo? Em razão do império assírio de Nabucodonosor. Eles tinham se refugiado em Jerusalém. E eles estavam sendo colocados à prova. Bebam vinho. Talvez, hipoteticamente, estava em jogo a sua permanência em Jerusalém. Eles perseveraram quando estavam sendo colocados à prova, quando todo a seu redor era contrário, quando eles dizem: pô, mas estamos entre a cruz e a espada, será que a gente não pode quebrar aquilo que nosso antepassado, aquilo que nosso pai pactuou, será que a gente não pode quebrar agora para salvar a pele? Não. Eles se mantiveram firmes, não é? Agora, número 3 agora, por favor. Versículos 6 ao 10. Vamos a falar de lealdade. Fidelidade a Deus, lealdade a los que Deus tem colocado ao nosso lado. Não é? Fidelidade se manifesta em se manter firme, sinônimo de perseverança e de lealdade. Os recabitas se mantiveram leais. Jonadab tinha sido um sábio líder influente que instruiu o povo a seguir os seus ensinos, não é? Embora ele já não estivesse presente entre eles. Haviam passado quase 300 anos. Por favor, abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 12. Já estou indo para o final, estou concluindo. Ok? Você encontrou? Filipenses 2:12. Na primeira parte do versículo. Filipenses 2:12. De sorte que, Filipenses, amados meus, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha, Jonadab já não existia, não é? Imagina, esses 300 anos, não ficava nem lastro, nem osso, nem nada. Mas estes homens se mantiveram leais a los ensinos, não é? Lealdade e reconhecimento dos princípios ensinados por alguém. Me mantenho leal a um ensino porque entendo que esse ensino provém de Deus. Porque quem me ensinou, certo, é referência, é influente, não influente no sentido de ser influência só, mas ele tem respaldo, a vida dele respalda o que ele ensina, não é? Os recabitas se mantiveram leais, a lealdade a Jonadab, certo, confrontava a infidelidade de Israel. Certo? É como que Deus dizendo: olha, Jeremias, este povo se mantém fiel a lo que um homem ensinou, e meu povo não consegue se manter fiel àquilo que eu ensinei. Olha o ponto. Lealdade demanda exemplo, não é? Para ser leal a alguém, a gente precisa ver exemplo.
certo? Lealdade demanda exemplo, demanda que seja referência, demanda que tenha vida aquela pessoa. Não é? Jonadab deixou princípios e estes foram passados através do exemplo. Assim como Jonadab deu exemplo, certo? Agora os recabitas, o pai da casa, passava os mesmos princípios para seus filhos através do exemplo, através, sabe, da referência, através da vida. Precisamos entender que é no ambiente familiar que se desenvolvem padrões de lealdade. Ele disse, olha, nós, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, por gerações, não têm colocado vinho na boca. Está cumprindo? Precisamos entender que é no ambiente familiar que os padrões de lealdade aparecem e se cultivam ou desaparecem. Está acompanhando? Lealdade demanda renúncia. Lealdade demanda renúncia. Os recabitas foram convocados para ir ao templo e colocados à prova, mas eles disseram não. Não importa, entenda, uma força de expressão, não importa o preço que nós vamos pagar, mas nós nos vamos manter fiéis a Deus, leais àquilo que nosso pai Jonadab estabeleceu sobre nós. Sabe por quê? Porque eles perceberam, eles se deram conta que o que Jonadab tinha pactuado, que o que Jonadab tinha votado ao Senhor, feito um voto, fazia bem para eles. Não fazia falta o vinho, não fazia falta uma casa construída, não fazia falta ser proprietários de um campo. Não, eles estavam plenos, eles estavam satisfeitos, eles reconheciam que essa era a particularidade deles. Essas características los tornavam, sabe, los tornavam como, não diferentes, mas los tornavam únicos. Los tornavam especiais. ¿Está acompanhando? 3 características que havia nos recabitas: fidelidade ao Senhor, perseverança, não é? Em los ensinos, em los princípios, e lealdade. Lealdade. Aqueles que tinham estabelecido, aqueles que se tinham tornado referência, aqueles que eram exemplo de vida e de comportamento, mesmo que eles já não estavam presentes. Querido, eu não sei se você está entendendo, talvez eu estou tendo dificuldades para transmitir a você toda esta verdade. Mas aqui há um depósito muito profundo, muito sério, não é? É um incentivo a que você, homem da casa, possa pegar os ensinos que têm sido compartilhados, os valores, os princípios, e você possa traspassá-lo às futuras gerações. Para que depois seus netos, os meus, ou as próximas gerações, lembrem-se de nós. Não se lembrem de mim, lembrem-se de nós e digam, olha, o tataravô Carlos, o tataravô André, certo? Olha, o não sei, certo? O tataravô João, certo? A tataravô Célia nos ensinou e nós perseveramos. Nós só temos ampliado o que deles aprendemos. Mesmo que eles não estão aqui, nós honramos as suas vidas, preservando aquilo que aprendemos, aquilo que alcançamos em Deus. Conclusão. Precisamos manifestar fidelidade em qualquer situação, não é? Em qualquer situação. Fidelidade em qualquer situação é que um Deus amoroso e fiel é o que um Deus amoroso e fiel espera de seus filhos. Fidelidade em qualquer situação recebe, sabe? E estou fechando, não é? É fidelidade, porque a fidelidade se manifesta em perseverança e em lealdade. Então, quando falo de fidelidade, essas duas palavras estão incluídas. Então, vamos de novo, certo? Fidelidade em qualquer situação só é possível mediante o temor reverente e a confiança em Deus. Quem manifesta fidelidade? Quem conhece o Senhor. E porque conhece o Senhor, teme ao Senhor e confia em Ele.
Primeiro ponto de conclusão. Segundo, fidelidade em qualquer situação é o que Deus espera, certo? O que um Deus amoroso espera de aqueles que lo conhecem e que estão comprometidos com Ele e com seu evangelho. Terceiro, fidelidade em qualquer situação recebe a aprovação de Deus. Os recabitas, nós sabemos como Deus cumpriu a promessa. Versículo 18. Estou terminando, não é? Versículo número 18 de Jeremias 15. Versículo número 18. Por favor, não se canse. Esta é uma palavra profética para nós neste dia. Deus nos está elogiando, mas Ele está dizendo que precisamos melhorar em algumas coisas. Igual que a igreja de Filadélfia. Vocês têm feito bem isto, mas em isto você precisa melhorar. Mesmo que a Filadélfia não se lhe reprovou nada, mas ela não era perfeita, ela só era uma igreja exata. Olha o que diz o verso 18 e 19. Então diga à casa de Recabe, não é? Assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu vou trocar. Digam, certo, à comunidade apostólica Ninho das Águias. Pois, por ter obedecido ao mandamento do Senhor expresso através da vida de um pai espiritual chamado Jonadab para os recabitas, vosso pai, e guardaste todos os meus mandamentos que ele vos expressou, e fizestes conforme a tudo aquilo que ele ouviu de mim e ordenou. Portanto, assim disse o Senhor, Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, que nascista perante a minha face todos os dias. Não faltará sacerdote da casa de Recabe que ministre na minha presença. Eu não entendo como Deus cumpriu esta promessa. Não sei. Não encontrei base bíblica. Alguns dizem que algumas mulheres de Recabe se casaram com os levitas e por isso eles foram introduzidos no sacerdócio. Eu não sei como Deus cumpriu a promessa a los recabitas, mas uma coisa eu sei, que Deus não mente. Então eu não sei como Ele cumpriu, mas eu sei que Ele cumpriu. Agora conosco, nós nos casamos com Cristo. E porque estamos em aliança com Cristo, temos um sacerdote eterno e perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque. Não faltará referente, não faltará referência, porque a fidelidade traz recompensa. E não recompensa, a fidelidade traz aprovação de Deus. E a infidelidade traz reprovação. Como Israel foi reprovado. Israel foi reprovado pela sua infidelidade, mas Recabe foi aprovado pela sua fidelidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esta é a palavra desta manhã para nós. Para nós nesta manhã. Especialmente para os filhos do ninho das águias. Especialmente para nós. É uma palavra que vamos a ter que mergulhar. Pastora e mestre Thelma, me ajuda. Adriano Vitor, me ajuda. Pastor Rodrigo, me ajuda. Pastor Célio, me ajuda. Pastora Cris, me ajuda. Filhos do ninho das águias, me ajuda. Filhos da casa paterna, me ajuda a entender melhor esta palavra. Me ajuda a poder manifestar plenamente esta palavra. Me ajudem a ser referência para outros, a ser exemplo,
a sermos pregoeiros de justiça. Nós saímos da estrutura para ser uma igreja comum. Quantas vezes eu disse isso para vocês? Quantas vezes eu disse isso para vocês? Eu não estou saindo da igreja presbiteriana da graça para abrir outra presbiteriana da graça. Quantas vezes eu proclamei isso para vocês? Ah, Senhor. Ah, meu Deus, meu Deus. Esta é a palavra do Senhor para vocês, para nós.